Glória a Deus. Amém. O tema dessa mensagem é a adoração. Qual é o tema da mensagem? Adoração é algo vital na vida de todo ser vivo. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. As pessoas, todas elas adoram, ou a Deus, ou a outras coisas, ou o próprio conhecimento. Aqueles que se dizem ateu, que não acreditam em Deus, adoram o próprio conhecimento, a sabedoria, mas todos nós reverenciamos e adoramos alguma coisa. Então, como a adoração é algo vital, nós queremos nessa noite fazer 4 perguntas e responder também, que é: por que adoramos, a quem adoramos, onde adoramos e como adoramos. Eu vou dizer, você vai repetir: por que adoramos, a quem adoramos, onde adoramos e como adoramos. Bom, a primeira pergunta é: por que adoramos? O ato de adorar fala de se humilhar em devoção ao ser adorado e lhe prestar culto. Quando você adora, você está se humilhando diante do ser adorado, você está prestando culto a ele. Então esse é o ato de adorar em reverência. E o porquê de fazermos isso é o reconhecimento de que existe alguém que é totalmente digno do nosso culto e da nossa devoção. Então eu adoro porque eu reconheço que ele é digno. Eu reconheço que esse ser é digno. Então abra comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, e nós vamos ver quem é o único digno da nossa adoração. E a pergunta é: por que adoramos? E a resposta é: porque ele é digno. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Se alguém for jogar no telão, eu estou usando a revista atualizada, ARA. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12 diz assim: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e de seres viventes e de anciãos, cujo número era de milhões e milhões e de milhares e de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e a força, a honra e a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro de receber. Porque nós adoramos, porque ele é digno de receber. O que diz aqui? O poder, a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor, em outros lugares, e a majestade, e as ações de graças e a nossa adoração. Então, por que nós adoramos? Porque ele é digno. Por que adoramos? E a segunda pergunta a ser respondida de 4: a quem adoramos? É claro que parece óbvio, porque você está hoje aqui. Por que nós adoramos, ou a quem nós adoramos? Ao Deus vivo, Deus trino. Adoramos Pai, Filho e Espírito Santo. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só nos curvamos diante dele, só adoramos a ele. Mas centenas de milhares, e vou dizer bilhões de pessoas nesse exato momento está adorando todo tipo e sorte de coisas, menos o Deus vivo. Então a pergunta sim é relevante: a quem a adoramos? Aqui surge o problema, porque em toda a história do ser humano, pessoas acharam dignas de sua adoração e da prestação do seu culto toda sorte de entidades, objetos, seres celestiais, animais, natureza, lua, sol, estrelas, homens e, acredite se quiser, até mesmo insetos. Minha mãe faleceu quando ainda era muito pequeno, meu pai casou de novo, e a minha madrasta, ela tinha sido missionária 2 anos na Índia. E lá na Índia, que é a segunda população do mundo, perdendo aí para a China, ali é a maior concentração de ídolos que pode haver. Adora todo tipo de coisas. Inclusive um dos animais ou um dos seres mais sagrados para ele é o bezerro ou a vaca. Então, se um dia você for visitar a Índia, não pense em comer churrasco, ok? Você é um sul-mato-grossense que gosta de um bom churrasco com mandioca, você pode esquecer
é bom você comer ovo e fazer uma dieta bem vegetariana, porque se você for encontrado matando um bezerro ou uma vaca para matar a sua vontade de comer churrasco, provavelmente você será apedrejado. É um dos animais mais sagrados da Índia. Na verdade, eles andam no trânsito e ninguém interfere, todo mundo para, porque ali está indo um animal muito sagrado. Por incrível que pareça, o próprio povo de Israel adorou um bezerro de ouro. Mas ainda, além do bezerro de ouro, eles adoram todo tipo de coisas, inclusive ratos, cobras, e por incrível que pareça, até barata e outros insetos. Porque se você se comportou mal, provavelmente você se reencarnou em algum desse inseto. Imagina, você não vai querer se pegar pisando no seu vovô, na sua vovó, no seu titio, que é uma barata, na cabeça deles. Então, ali, mas em várias partes do mundo, em muitos países, nós vamos ver todo tipo de adoração a seres celestiais, às estrelas, ao próprio homem. Nós vamos encontrar na Bíblia os imperadores sendo considerados deuses e adorados, como o próprio faraó era adorado pelo seu povo. Mas você não precisa ir muito longe. Talvez alguém do lado da sua casa. Você todos os dias acorda, dá graças a Deus por você estar vivo, mas essa pessoa logo de manhã está se prostrando, talvez, num gesso todo modelado por alguém, ou um pedaço de madeira esculpido, ou um objeto de ouro, mas que não é o Deus vivo. Então, a quem adoramos? É importante nós respondermos. Então, por mais absurdo que pareça, há milhões, milhares e bilhões de pessoas adorando a toda sorte de coisas, menos ao Deus vivo. Mas o próprio Jesus responde a quem nós devemos adorar. Abra aí em Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas capítulo 4, versículo 8, nós temos ali um momento no qual Satanás tem um momento de muita ousadia, ou melhor dizendo, um atrevimento. Pedir adoração para ele, mas não para qualquer pessoa, mas para o próprio Criador de todas as coisas. O Filho de Deus, que estava desde o princípio, que nada do que tenha sido criado foi criado sem ele. E aí Jesus está no deserto, no final dos 40 dias, ali é o relato de algumas tentações, mas ele passa os 40 dias sendo tentado, e uma delas, Satanás então leva Jesus e mostra, talvez em uma visão, toda a glória e os reinos desse mundo. E ele fala algo: tudo isso me foi entregue. Por quem que foi entregue? Jesus não desmentiu, tudo pertencia a ele, tudo me foi entregue, os reinos da terra, pelo próprio homem. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele disse ao homem: possua, domine sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que foi criado sobre a terra. Domine e possua toda a terra. E o homem transfere essa autoridade para Satanás, e ele diz: todos os reinos do mundo me foram dados, toda a glória e riqueza eu vou te dar. Não precisa de muita coisa, você só precisa fazer algo. O que é? Se prostrares, me adorar. Se prostrando, me adorar. Se humilhe diante de mim, se curve diante de mim e me adore. É muita ousadia, sim ou não? Para não dizer cara de pau, né? Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesus diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A quem nós prestamos culto? Só a Deus. E quem declarou isso? O próprio Jesus. Nem a A, nem a B, e nem a qualquer ser vivo, e nem a anjos, por mais esplendorosos. Se você tiver um dia uma visão aberta de ver um anjo, não se prostre diante dele. Até mesmo alguns discípulos de Jesus, quando apareceu um grande anjo, e se prostraram, e ele falou: se levanta, porque eu sou um conservo. Somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Nós vemos também o próprio Pedro, Paulo, em determinados momentos que eles fizeram milagres e curas, pessoas querendo prestar culto a eles, devoção, oferecer sacrifícios, mas somente ao Senhor Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Então nós já respondemos duas perguntas: por que adoramos? A resposta é: porque Ele é digno. Eu pergunto, você responde: por que adoramos?
A quem adoramos? Somente a Deus. A quem adoramos? Somente a Deus. Somente ao Deus vivo. E onde adoramos? Por mais óbvio que possa parecer para nós, porque Jesus já respondeu essa pergunta nas Escrituras, durante muitos anos as pessoas fizeram caravanas e foram para vários lugares determinados para adorar, porque julgavam naquele lugar Deus ouvir melhor as suas orações e as suas petições. Na verdade, ainda quando o povo de Israel não tinha vindo o Salvador Jesus Cristo, eles tinham lugares que eles adoravam. No começo eles tiveram que sair do Egito e adorar no Monte Horebe. Depois eles estavam ali no Monte Sinai, onde o Senhor manda os mandamentos, os 10 mandamentos e toda a lei. Mas depois é criado o templo onde deveria se adorar. Então todo o povo de Israel, 4 festas por ano, eles migravam de todas as partes de onde eles estavam em caravana para Jerusalém, porque ali era o lugar que se deveria adorar. Mas por incrível que pareça, ainda hoje tem muitas pessoas dizendo que certos lugares é o lugar onde Deus vai responder melhor a sua adoração. Certos lugares são os lugares que Deus está ali presente. Por incrível que pareça, alguns anos atrás eu estava assistindo televisão, um programa se dizendo evangélico, e um pastor falando e convocando pessoas a fazerem caravana para ir para aquele templo que eles tinham levantado, porque naquele lugar Deus tinha voltado os olhos, aquele local era consagrado ao Senhor e era aquele local que o Senhor respondia às orações. Nada mais absurdo e fora da Bíblia do que isso. Então nós não estamos falando apenas de pessoas aí fora, como fazem caravanas para Meca ou para Jerusalém, como se ali fosse o local onde... Perdão? Aparecida aqui no Brasil, como se esses locais ou esses lugares específicos Deus ouviria melhor as nossas orações. Nada mais antibíblico. Agora, tudo bem lá fora. Agora, quando isso entra dentro da igreja, isso sim se torna um grande absurdo. Veja o que o próprio Jesus diz lá em João capítulo 4, versículo 19. João 4,19 dá um rápido contexto aqui, é uma história conhecida da mulher samaritana. E os samaritanos não se davam com os judeus eram aqueles que tinham voltado do exílio, mas ainda continuavam adorando apenas o Deus único. Os samaritanos eram povos judeus, mas que misturaram com outras terras, que adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. Então eles eram considerados pagãos e os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus vai para o local ali onde está uma mulher samaritana, e ali nós temos um momento que Jesus vai evangelizar aquela cidade e vai alcançar o povo que estava distante dele. Mas aqui ele revela qual é o lugar que se deve adorar. Veja aí João capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha que interessante, essa mulher começa a conversar com Jesus. Jesus fala algumas coisas estranhas ao ouvido dela, que primeiro ele pede água, ela fala, um judeu não deveria pedir algo para uma mulher samaritana, e aí ele diz, se você pedir para mim, eu daria água que mataria sua sede, você nunca mais teria sede, ela seria uma água a jorrar. Ela não entendeu muito bem isso, mas quando ela fala, me dá dessa água, ele fala, vai e chama o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Jesus fala, bem disseste, você não tem marido, já teve 5 e esse que você tem não é seu marido. Aí ela assusta e fala, eu estou diante de um profeta, de um homem de Deus, porque ele nunca me viu, não me conhece e sabe tudo o que eu fiz. E aí a primeira coisa que ela pergunta, o que ela entende como nós deveríamos entender sobre adoração. Se esse é um profeta, e se eu adoro ao Deus vivo, qual é o lugar que eu devo adorar? Porque a adoração é algo importante. Então a primeira pergunta que ela faz, onde é o lugar que se deve adorar? O nosso povo está dizendo que é nesse monte ali que nós devemos adorar. O povo de Israel diz que é só lá em Jerusalém, no templo edificado. Aonde é o lugar que deve adorar? E Jesus então vai lhe dar a resposta. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Não está vindo, essa hora
já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu gostei da versão, a mensagem que diz em verdadeiro espírito de devoção. Verdadeiro espírito de devoção. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então Jesus está falando que não é mais nesse ou naquele lugar, porque o Pai não está mais procurando um lugar para ser adorado, mas está procurando os adoradores. Nós vamos ver depois também outras cartas de Paulo confirmando isso. Você não precisa abrir, mas eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que é uma saudação de Paulo, e ele vai falar sobre a igreja. 1 Coríntios 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em nome de Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual lugar? Qual lugar? Também ele vai dizer a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo capítulo 2, 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Onde nós oramos e adoramos? Em todo o lugar. Uns adoraram na prisão, nós vamos ver esse conceito já no Novo Testamento, quando o Senhor fala que agora todo lugar é lugar de adoração, aonde você estiver. Nós vamos ver Paulo e Silas, que tinham acabado de ser presos por expulsar o demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinho, e os seus senhores ficaram revoltados com isso, senhores daquela mulher. E aí ele vai parar na prisão com Silas, eles são machucados, açoitados, e agora eles estão presos com correntes e cadeias em uma prisão. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores. Eles estavam adorando. E qual que era o lugar? Era o templo de Jerusalém? Não, eles estavam adorando em uma prisão. E naquele lugar a presença de Deus desceu, e houve um grande terremoto, e as cadeias se romperam, e todas as portas se abriram. Por quê? Porque todo lugar é lugar de adoração. Nós vamos ver relatos históricos, mas não na Bíblia, das pessoas que estavam indo para as arenas, e quando eles estavam sendo devorados pelos leões, eles estavam adorando. Mas nós temos o relato de, então eles estavam adorando na arena. Nós temos o relato também de Estevão, que ele estava sendo apedrejado, mas ele olha para o alto e adorando a Deus, e liberando perdão para aquelas pessoas. Senhor, não lhes imputa esse pecado. Ele vê os céus abertos, então ele está adorando enquanto ele está sendo apedrejado. E aí ele diz: eis que eu vejo o Senhor Deus assentado sobre o trono, e Jesus do seu lado, de pé. Jesus não estava sentado no trono, mas imagine que ele estava de pé, pronto para receber Estevão. Então, enquanto estava sendo apedrejado, ele estava adorando. Nós temos também João, lá na ilha de Pátimos, exilado agora, já na sua velhice. Estava destinado para aquele lugar para morrer, exilado em uma ilha, mas ele estava adorando, e a Bíblia diz que ele estava adorando no dia do Senhor. O dia do Senhor, quando a Bíblia diz, você vai ver várias vezes isso no Novo Testamento, está falando do domingo. Eu sei que em alguns lugares diz que os cristãos passaram a adotar o domingo por questões pagãs, mas na verdade nós adoramos ao Senhor no domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Nós celebramos a sua ressurreição, e por isso também é chamado na Bíblia no dia do Senhor. Então ele fala: no dia do Senhor, eu estava na ilha de Pátimos, e ele estava ali orando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então ele tem uma visão aberta, o Senhor aparece para ele, e ele recebe a revelação, o Apocalipse. Então nós temos pessoas adorando na prisão, nas arenas, numa ilha deserta, ou numa ilha aprisionados, ou mesmo em naufrágios, ou em qualquer lugar, eles estavam levantando mãos santas e adorando a Deus. Então eu pergunto: qual ou onde adoramos? Em qualquer lugar. Onde adoramos? Então por que adoramos? Por que é bom fazer repetir? Justamente para ajudar a gravar. E aí você vê a importância, né? Você já esqueceu. Por que adoramos? Porque Ele é digno. A quem adoramos? Somente a Deus. Onde adoramos?
em qualquer lugar. E a última pergunta, mas não fique tão empolgado assim, porque não está acabando a mensagem, porque nós vamos aprofundar um pouco mais nessa. Como adoramos? Abra aí em João, novamente, João capítulo 4, versículo 23. Diz assim, João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como eu já disse em outra versão, diz em verdadeiro espírito de devoção. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha, é importante nós notarmos aqui, porque às vezes a gente pensa que Deus está atrás da adoração. Ele não está atrás da adoração. E esse texto não diz que ele está atrás da adoração, mas está atrás do adorador. São esses, e não é essa adoração, mas são esses que o Pai. Vamos ler de novo aí. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses, e não essa adoração, são esses os adoradores que o Pai procura para seus adoradores. Então o interesse do Pai é no adorador. E qual é essa adoração? Completa, por inteira. Isso fala de um coração totalmente devoto, porque você pode adorar, mas o seu coração está distante. É isso que nós queremos aprofundar um pouco mais, como adoramos. Não pode ser uma adoração com os lábios e um coração distante de Deus. A adoração é em completa devoção. Por quê? Porque você pode aprender boas orações. Eu já sou pastor há um bom tempo, sou filho de pastor, então eu posso te ensinar várias orações. A gente pode se assentar e eu posso te dar uma aula, você ora assim, faz assim, te dou versículos bíblicos, salmos para você orar, te ensino canções, e você faz uma prática religiosa toda manhã, repete essas orações, mas o seu coração está distante, essa sua adoração é vã. E o próprio Jesus diz, porque o povo de Israel estava fazendo isso, especialmente o grupo de religiosos, lá em Mateus 15, versículo 8, diz assim, abra lá, Mateus 15, 8. Está escrito assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse povo me honra com os lábios. Eles estavam adorando o Deus vivo? Sim. As duas perguntas que eu vou fazer, para não dizer que é pegadinha, é sim, tá? Eles estavam adorando o Deus vivo? Sim. E eles estavam prestando a Ele um culto? Sim. O próprio Jesus está falando: esse povo honra-me com os lábios, ou seja, honra a quem? Ao Deus vivo. Ele estava citando Isaías. Então eles estavam adorando e honrando ao Deus vivo. Mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora. A sua adoração é inútil, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, apenas regras e práticas. Ou seja, você pode sim aprender todas as canções da igreja, fazer boas orações, mas se o seu coração estiver distante, a sua oração ou a sua adoração não tem valor, é inútil. Então, como adoramos? Nós ainda estamos respondendo, e vamos aprofundando um pouco mais, e você vai entender todo o contexto de como deve ser essa adoração. Ainda em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, Mateus 22, 37 e 38, diz como deve ser também essa adoração. A palavra que ele usa aqui não é adorar, mas é amar. Porque essa adoração não é uma obrigação, é adoração em amor. Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Qual é o maior mandamento? É amar ao Senhor. Como? Todo. A palavra aqui é todo coração. De todo o coração, de toda a sua alma,
de todo o seu entendimento. Essa adoração deve envolver tudo o que somos, tudo o que temos. É interessante que nós temos a história, o relato do jovem rico. Infelizmente, ele poderia ser conhecido como um dos discípulos de Jesus, talvez não um dos apóstolos, mas um dos discípulos de Jesus, mas ele é só citado como o jovem rico. Ele é uma pessoa que adorava a Deus, queria agradar a Deus, e sabendo que Jesus era o profeta, pelo menos, que se levantou naquele momento, ele vai para Jesus e fala: Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: você já tem praticado a lei? Ele falou: desde a minha mocidade, desde criancinha. E aí a Bíblia diz que Jesus o fitou, ou seja, olhou dentro dos olhos dele e o amou. Quer dizer que a próxima frase de Jesus vai ser uma frase em amor. Ele vai dar àquele jovem o que ele estava precisando, porque ele achava que adorava ao Deus vivo, mas tinha algo que estava tomando o lugar do seu coração. Ele fala o seguinte: olha, falta uma coisinha só. Eu imagino que ele falou: tá fácil então, porque eu faço tanta coisa, só falta uma coisinha. Aí Jesus fala: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Provavelmente Jesus estava chamando para ser um discípulo dele. Olha que privilégio, estar diante do Rei dos Reis e servi-lo. Porque muitas pessoas falam: Jesus, eu vou te seguir para onde você for. Ele fala: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros ninham, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, não é para você isso aqui, mas para esse jovem fala: vem e segue-me. Eu quero que você entenda, porque não há nada tão simples que não possa ser mal entendido, que Jesus não está interessado em nosso dinheiro, ou tudo que temos. E você não vai ouvir uma mensagem hoje: olha, entrega tudo que você tem aqui na igreja. Não é isso. O problema é que a riqueza possuía o coração desse jovem. Não há problema de você ser rico, você ser rico. Algumas pessoas associam a espiritualidade à pobreza. Quer dizer para você que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tem pessoas pobres que eram santas na Bíblia, e tem as pessoas mais ricas da Bíblia que eram pessoas santas. Entre elas, Jó, homem correto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, e o próprio Deus que falou isso. Ele era o homem mais rico do Oriente. Nós temos Davi, que se tornou o rei mais poderoso e mais rico da sua época, que a sua oferta que ele deu para a construção do templo, apenas uma oferta que ele deu. Um dia eu fui fazer o cálculo com os irmãos aqui, saiu fumaça da minha calculadora, né? Porque foi em toneladas de ouro. Isso hoje seria em milhões e milhões e milhares de reais a oferta que ele deu. E era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos um homem justo como Daniel, que era governador na terra da Babilônia. Nós temos José, que era governador da terra do Egito. Então nós temos homens santos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O dinheiro, na verdade, vai potencializar o que está dentro de você, ok? Ele não vai ser ruim ou mal. Se você adora ao Senhor com pouco, você vai adorar com muito. Se você não adora com pouco, você não vai adorar com muito. Mas o que acontece então aqui é que esse jovem, ele não possuía o dinheiro possuía ele. E o Senhor falou: vem e segue-me. Agora eu tenho certeza que, ainda que Jesus não fizesse isso, se esse jovem desse tudo que tinha, Deus pode retribuir e dar o mesmo tanto ou mais. Jó perdeu tudo que tinha e depois ganhou o dobro do que tinha. Ele era o mais rico do Oriente, ele se tornou 2 vezes o homem mais rico do Oriente. Não é esse o problema aqui, a questão é o coração, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como deve ser essa adoração? De todo o coração. Essa adoração deve ser, como eu disse, com tudo que temos e somos. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito e clamaram a Deus, Deus levantou um homem. Qual é o nome dele? Vocês nem estavam prestando atenção. Só porque eu estava lendo. Estão olhando para vocês. O povo estava escravizado no Egito, estava sofrendo e clamou a Deus. E Deus levantou um homem para libertá-los. Qual é o nome dele? Moisés. Acabamos de cantar uma canção aí que falava dessa história, né? Agora é interessante que, por tanto falar que eles saíram da terra do Egito e vão para a terra prometida, nós achamos que eles saem da terra do Egito para ir para a terra prometida. Não foi isso que Moisés falou a Faraó. Ele não foi enviado primeiro para tirá-los e levar para a terra prometida. Esse era sim o destino, mas havia algo primeiro que eles precisavam fazer. Então ele chega e fala para Faraó: Faraó, Deus está falando, deixa o meu povo ir para
não era para a terra prometida, é para adorar, como disse o irmão Jamil. Deixe o meu povo ir para adorar. O meu povo vai sair dessa terra e vai me adorar no monte que eu determinei. Então o propósito aqui era a adoração. E sim, eles adorando ao Deus vivo, eles tinham toda a proteção e a bênção do Deus vivo. Mas é interessante que Faraó representa para nós o próprio Satanás, tentando impedir o povo de ir adorar a Deus. Então vamos lembrar algumas das suas estratégias. Porque nós podemos ver esse símbolo espiritual de o Egito ser o mundo, onde nós estávamos escravizados, como a Bíblia diz, nós estávamos lamaçal de pecado, debaixo do império das trevas, debaixo desse faraó, de Satanás que nos dominava e nos fazia escravo. E sair dessa terra para adorar ao Senhor é o que nós estamos fazendo quando recebemos a Cristo. Nós saímos do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E estamos indo em direção à terra prometida. Essa caminhada representa aí o tempo no deserto, né? Mas chegará o dia que você vai entrar na terra de Canaã, amém? Bom, falando isso, qual a estratégia então do diabo ou de Faraó? Impedir o povo de adorar. A primeira estratégia que ele faz, bom, esse povo está à toa. Chega lá Moisés e fala, ó, deixa meu povo ir, Deus está falando, eu sou, porque esse povo vai me adorar. Ele falou, esse povo está à toa, está pensando bobeira, vou fazer o seguinte, eles querem adorar a Deus, então eu vou dobrar o serviço deles. Eles tinham que fazer uma quantidade de tijolos como escravos no Egito, eles todos os dias tinham uma quantidade de tijolos que eles tinham que fazer. Mas eles recebiam palha para fazer esses tijolos que era um material necessário nesse processo. E ele falou, agora vocês vão continuar dando a mesma quantidade todo dia de tijolos, mas vão ter que providenciar também a palha.